Vivendo a Vida está de volta com o convidado, o Dr. Jurandir José dos Santos, que é o promotor de justiça que hoje representa a promotoria do idoso aqui de Presidente Prudente. Dr. Jurandir, nós estávamos falando aqui sobre a atuação do Ministério Público. Quando a situação de risco de um idoso é confirmada, o Ministério Público tem agido de que forma? Nós instauramos um procedimento na promotoria do idoso. Em seguida, nós despachamos para que um dos nossos técnicos, nós temos hoje assistentes sociais e uma psicóloga que nos auxiliam nesse trabalho. Elas fazem a visita domiciliar para verificar a situação e fazem um laudo, constatando o que verificaram. Isso chega até nós, comprovando a situação de risco. A gente já ingressa com as medidas judiciais, se for o caso, ou com os outros órgãos municipais, estaduais, que possa acolher o idoso. Se for caso de crime, a polícia tem atuado, a gente encaminha. Se for necessário tirar o agressor do convívio com o idoso, a gente tem encaminhado medidas nesse sentido, inclusive judiciais. Mas o primeiro ato nosso é determinar que um dos nossos técnicos visite o domicílio ou até a instituição, porque às vezes o idoso está abrigado e a informação de risco para ele é dentro da instituição. Então a visita é feita, é confirmado, a gente passa a atuar. E muitas vezes essas agressões, que os idosos estão passando, a gente tem verificado que a origem é muito no seio familiar. Infelizmente nós temos agressões de diversas maneiras, maus tratos a idosos. Nós temos os vários casos que a gente tem envolvem isso, esse tipo de agressão. Inclusive um dado importante e preocupante, que às vezes você não fala que é uma agressão em si, mas é o abuso que os familiares têm em relação ao idoso, com relação aos recursos, aos proventos dele da aposentadoria, utilizar o cartão do idoso, empréstimos em financeiras em nome do idoso. Quando você vai ver, os proventos dele estão todos comprometidos com aqueles empréstimos. Nós tivemos casos de filhos ou netos dependentes de droga que foram com o idoso até a instituição para fazer empréstimo e essa pessoa passou a receber o dinheiro. Quer dizer, o que a gente quer, e acho que o programa visa isso também, não é só passar aquilo que a gente faz, mas é alertar a população para que procure o Ministério Público, a polícia, a defensoria, o Conselho Municipal do Idoso, denuncie, você não precisa se identificar. Nós temos hoje um Disque 100, Direitos Humanos no Ministério, na Secretaria de Direitos Humanos, que recebe denúncias do Brasil inteiro e chegam até nós diversas delas. Nenhuma denúncia, e é anônima, a pessoa não precisa se identificar, que chega até nós deixa de ser verificada. Se não é nada, a gente arquiva. Se tem alguma coisa, a gente toca o procedimento. Doutor Jurandir, o senhor falou de um detalhe aí muito importante que nós poderíamos levar aos nossos telespectadores, essa informação que é com relação ao empréstimo consignado. Muitas vezes o idoso não sabe o que vem a ser isso e acaba caindo, entre aspas, numa armadilha. Claro, infelizmente. Às vezes o idoso, e a gente tem um dado importante nisso, dos muitos casos, a gente cuida do idoso não querer providência. Porque às vezes quem fez o empréstimo é um neto, é um filho, muitas vezes um desocupado. Aí entra o sentimento afetivo. Muitas vezes um desocupado. A gente não sabe, porque também não verbalizam isso, se eles não denunciam por medo, se não denunciam porque foram ameaçados, e aí é um dado preocupante, O que a gente tem constatado é isso, os proventos dele são todos comprometidos com esses empréstimos consignados. Que as financeiras, para quem faz para elas não perdem nada. Isso é descontado no pagamento, no benefício dele, é uma segurança total. Agora, quem está se beneficiando disso, infelizmente, em alguns casos que nos chegam, não é o idoso. Infelizmente, eu digo, e aí eu peço a todos, que se não querem se identificar, denuncie isso, nos procure ou liga, de maneira anônima até, se você não quiser identificar, para que a gente possa apurar isso e verificar se há esse tipo de fraude, porque na verdade é isso contra o idoso.
Existe também no empréstimo consignado as fraudes, né? Aí o estelionato, que muitas vezes o idoso é vítima sem a sua participação especificamente. Também tem, aí é um crime até mais grave, né? E ele não tem como até se precaver de uma situação dessa. Mas com relação aos familiares, realmente é importante qualquer atitude do idoso procurar até se informar através do próprio Ministério Público e de outras instituições. Evidente. O Ministério Público também faz fiscalizações em instituições. É importante esse trabalho? Sim, claro, claro. Nós fiscalizamos todas as instituições que abrigam idosos, né? Todas. Aquelas caráter permanente, né? As casas de repouso. É dever nosso fiscalizar para verificar as condições que os idosos estão ali. Né? E o objetivo é para ajudar, inclusive, essas instituições a melhorarem o atendimento do idoso. Evidente, ninguém fiscaliza para punir, ninguém fiscaliza para fechar, ninguém fiscaliza para ficar só de olho e não permitir que eles trabalhem. Nós fiscalizamos para que eles trabalhem de acordo, para que eles se adequem, não é? Para que eles tenham e deem para o idoso o melhor. O que a gente quer é isso, e o trabalho do Ministério Público nesse processo de fiscalização visa principalmente isso, saber em que condições estão para que se dê o melhor para o idoso, né? Porque em muitos casos a gente tem visto de casas de repouso que a família do idoso eles pagam para ali serem mantidos, e não são valores pequenos, são valores consideráveis, mas felizmente eu digo, né? As casas que temos aqui na nossa região, que a gente tem visitado, elas têm se adequado, ou têm se esforçado para se adequar. Então, elas têm dado um bom atendimento ao idoso, isso é bom. Um caso ou outro que a gente tem, dos asilos, vamos chamar assim, não é? Que precisa de alguma coisinha ou outra, mas a gente também trabalha e vê a dificuldade deles para se manter. Em regra geral, está sendo dentro da normalidade, dentro da previsão que a lei está fazendo. Felizmente. O programa Vivendo a Vida vai para mais um intervalo e volta em instante. Aguarde. Já voltaremos.